Brasileiro é preso pelo ICE e acusado de estupro em Massachusetts. Grave acidente de carro resulta na morte de 3 pessoas, incluindo uma brasileira grávida e a filha de 7 anos. Tem flagrante impressionante de mergulhadora brasileira com tubarão no Mar das Bahamas. E você vai ver também que o Espaço da Mulher Brasileira para atender vítimas de abusos e violência doméstica já está funcionando no Consulado Geral do Brasil em Miami. As mulheres acolhidas têm acesso a uma rede de apoio oferecida por instituições sem fins lucrativos, que oferecem necessidades básicas e emergenciais através do setor de assistência do consulado. Olá, Jornal Américas no Ar está começando. A Polícia de Imigração prendeu um brasileiro que vivia ilegalmente aqui nos Estados Unidos e era procurado por estupro em Massachusetts. William Roberto Vasconcelos dos Santos foi detido pelos agentes do ICE em Boston. O brasileiro está sob custódia do Departamento de Imigração em uma prisão federal. William entrou ilegalmente aqui nos Estados Unidos em abril de 2024 pela Califórnia. Ele chegou a ser preso por uma patrulha de fronteira e foi libertado logo em seguida com aviso para comparecer a um tribunal de imigração. Mas William não cumpriu o acordo, se mudou para Massachusetts e pouco depois cometeu o crime de estupro contra uma moradora da cidade de Falmouth. O brasileiro segue em detenção e deve ser deportado para o Brasil. As políticas de imigração do governo Trump estão provocando um fenômeno que foi chamado de imigração reversa. São milhares de indocumentados que, em vez de seguirem rumo aos Estados Unidos, agora estão fazendo o caminho contrário, voltando para os países latinos. Milhares de imigrantes que cruzaram a perigosa floresta de Darién, entre a Colômbia e o Panamá, abandonaram a ideia de entrar nos Estados Unidos e decidiram voltar e procurar um novo país para viver na América Latina. Para muitos deles, a opção é o Chile, o país mais bem estabilizado economicamente no Cone Sul. Para outros, acampados na fronteira sul há meses, a alternativa é o México. As famosas caravanas de imigrantes que estão cruzando os países latinos também trocaram o sonho americano pelo sonho latino. A ideia é chegar a Sonora, já em Sonora, pues, quedar-me a trabalhar, verdade? Se há possibilidade. Meu propósito ahorita é chegar à Ciudad de México. A maioria agora quer chegar à Cidade do México e seus arredores para arrumar um emprego e começar uma vida nova. Queremos um refúgio aqui em México para poder trabalhar. Desde janeiro, o número de imigrantes usando rotas perigosas e cruzando a fronteira sul ilegalmente caiu mais de 90% em comparação com o mesmo período do ano passado. Autoridades dizem que esse movimento de imigrantes voltando para países de origem é resultado das ações de proteção da fronteira do governo Trump. Mas esse fenômeno de imigração reversa não é novidade. Já aconteceu antes na fronteira sul dos Estados Unidos, em 2008, durante a crise financeira mundial, quando a oferta de empregos nos Estados Unidos era baixa, e também entre os anos de 2017 e 2021, no primeiro mandato do presidente Donald Trump, por causa das duras políticas de imigração. E para fechar ainda mais o cerco contra os imigrantes indocumentados aqui no país, a Casa Branca está planejando reviver uma antiga política de imigração, o Título 42. No primeiro mandato de Trump, essa medida foi considerada chave para impedir a entrada de imigrantes ilegais aqui no país e também para acelerar as deportações. O Título 42 é uma medida de saúde pública que foi implantada pelo presidente Trump no primeiro mandato. A regra impedia a entrada no país pela fronteira sul de quem não estivesse vacinado para a Covid-19 e ainda autorizava a expulsão acelerada de indocumentados nessa situação sem passagem pelo Tribunal de Imigração. Esse programa sanitário ficou em vigor até 2023 durante o governo Biden, mas depois, com o fim da pandemia, a medida foi cancelada. ONGs disseram que nesse período, mais de 2,2 milhões de imigrantes sem status foram afetados. O governo Trump quer agora reviver essa medida, alegando que os indocumentados que chegam pela fronteira sul podem ser um risco à saúde pública do país, porque podem espalhar doenças como a tuberculose. As discussões sobre essa regra já estão em andamento, mas não há prazo para ser implantada. Trazer de volta o Título 42 seria mais uma ferramenta da Casa Branca
Branca para endurecer as políticas de imigração e limitar ainda mais o direito de asilo no país. Um grave acidente de carro matou uma brasileira grávida, a filha de 7 anos e o namorado dela na Carolina do Sul. A tragédia aconteceu nesta rodovia à noite. O carro da brasileira, um Kia Sedan, foi atingido em cheio na lateral por um Ford Crown que tentava cruzar a estrada. Com uma violenta pancada, o carro ficou bastante amassado. Jean Aquino, a namorada brasileira que estava grávida, Camila Godino Araújo, a filha Maria Eduarda Araújo foram levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os 4 ocupantes do Ford também foram transportados para a emergência, mas não correm risco de vida. A polícia abriu uma investigação para apurar as causas do acidente que terminou em tragédia. No próximo bloco, o Espaço Mulher para atender vítimas de abuso e violência doméstica já está funcionando no Consulado-Geral do Brasil, em Miami. Tem também um estudo que mostra que pela primeira vez desde a pandemia de Covid-19, caiu o número de mortes por overdose de drogas aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Já está funcionando a todo vapor o Centro de Atendimento Exclusivo à Mulher no Consulado-Geral do Brasil, em Miami. A Cone Rocha mostra pra gente que o espaço vai oferecer suporte psicológico, jurídico e social às mulheres brasileiras que enfrentam situações de abuso e também de violência doméstica. Um lugar acolhedor para mulheres que precisam de apoio. É aqui nesta sala no Consulado-Geral do Brasil, em Miami, que já está funcionando o EMUB, o primeiro espaço da mulher brasileira na Flórida. O Espaço da Mulher Brasileira foi criado para atender a mulher que está em situação de abuso ou violência doméstica. É um espaço onde nós acolhemos e oferecemos aconselhamento jurídico e psicológico. E através do empreendedorismo, nós queremos buscar que essa mulher encontre um caminho seguro e estruturado para superar suas dificuldades. Outro ponto essencial do EMUB é o atendimento humanizado e individual. As mulheres acolhidas têm acesso a uma rede de apoio oferecida por instituições sem fins lucrativos, que oferecem necessidades básicas e emergenciais, através do setor de assistência do consulado. Depois do atendimento inicial com o setor de assistência, a assistida terá acesso ao EMUB, onde as consultoras vão buscar novas necessidades dessa mulher em situação de abuso, que pode ser tradução de documentos, doação de cesta básica, enxoval, médico e até mesmo abrigo. E é importante ressaltar que isso aqui é o consulado, então a mulher será atendida independente do seu status imigratório. Segundo dados do Departamento de Justiça, 1 em cada 4 mulheres nos Estados Unidos é vítima de algum tipo de abuso. É um problema crescente no território americano, principalmente entre as mulheres imigrantes, que se sentem sozinhas num país estrangeiro, não têm rede de apoio e acabam reféns dessa situação. O Consulado-Geral do Brasil em Miami também promove ações educativas para a comunidade sobre o tema da violência doméstica, com palestras e cursos online e presenciais com o programa Mulheres em Pauta. O EMUB funciona através do telefone de plantão 305-342-6727 e também pelo site do consulado. Para mais informações, também é possível entrar em contato pelo e-mail emub.miami@itamaraty.gov.br. Quem quiser entrar em contato com o Espaço da Mulher Brasileira, basta entrar na página do consulado, banner Espaço da Mulher Brasileira. Preencha um formulário super simples, com dados básicos, e ao concluir será enviado um e-mail para o setor de assistência que entrará em contato. Não se preocupe que os dados são sigilosos.
Hora do nosso giro de notícias. O primeiro flagrante é uma corrida ilegal de carros conhecida como racha, que resultou em várias prisões em Maryland. Tem também um flagrante de uma briga generalizada no aeroporto de Atlanta e a notícia chocante de um menino de 15 anos que atirou diversas vezes contra a mãe e a irmã mais velha por causa de drogas no Texas. O racha de carros estava acontecendo em uma movimentada rua de Baltimore, em Maryland. Além da corrida ilegal, é possível ver pessoas soltando fogos de artifício em meio à multidão. O rally, com manobras radicais, fechou uma movimentada rua e acabou com a chegada da polícia. 5 pessoas foram presas. Desde junho do ano passado, a cidade tornou ilegal essas exibições de rua. Se condenados, os detidos podem pegar até 1 ano de prisão e multa de $1.000 cada um. Uma briga generalizada de passageiros parou o Aeroporto Internacional de Atlanta. O tumulto aconteceu perto do portão de embarque da Spirit Airlines e foi gravado por testemunhas. As imagens mostram várias pessoas trocando socos e pontapés sem explicação. A confusão durou alguns minutos. Quando a polícia chegou, a multidão já tinha se dispersado. As causas da briga ainda estão sendo investigadas. No Texas, um garoto de 15 anos foi preso depois de atirar várias vezes contra a mãe e a irmã mais velha. Elas foram levadas para o hospital em condições críticas e seguem internadas. As autoridades informaram que o jovem estava drogado e fora de si. Ele tinha consumido grandes quantidades de maconha. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi levado para a prisão e pode responder ao crime como adulto. Na Califórnia, a polícia prendeu um rapaz de 21 anos acusado de vender fentanil para adolescentes na cidade de Santa Rosa. 2 jovens de 16 anos consumiram a droga misturada com cocaína e tiveram overdose. Eles foram encontrados mortos. A escola do ensino médio em que os jovens estudavam declarou luto e preparou um memorial em homenagem aos estudantes. A polícia disse que a região registra uma epidemia de drogas. Eles iniciaram uma campanha de conscientização sobre os riscos da droga sintética fentanil. Pois é, mas apesar dessas mortes que vocês viram aí na matéria anterior, o governo dos Estados Unidos diz que o número de mortes por overdose de drogas caiu pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19. O relatório do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, com dados do CDC, divulgado esta semana, aponta que as taxas de mortes nos Estados Unidos caíram de 32,6 para 31,3 para cada 100 mil pessoas em 2023. Isso significa uma redução de cerca de 4% nas overdoses. A notícia foi recebida com ânimo pelos especialistas. Entre 2024 e 2025, os dados apontam que as taxas continuam caindo, atingindo o nível mais baixo nos últimos 3 anos. A redução dessas mortes pode estar ligada a campanhas mais agressivas do governo sobre os opioides pesados, como o fentanil, que é uma droga sintética 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais forte que a heroína. E também por causa dos tratamentos disponíveis, como o spray de Narcan, que salva vidas e consegue reverter casos de overdose. Outro motivo para esse declínio pode ser a diminuição do fentanil em circulação nas ruas. A agência antidrogas disse que o número de comprimidos apreendidos também reduziu em 20 estados e permaneceu estável em outros 25. No Oriente Médio, tensão entre Israel e Hamas às vésperas de encerrar a primeira fase do acordo de cessar-fogo. Há dúvidas se esse tratado vai ser estendido ou não. Autoridades israelenses avaliam a possibilidade de prorrogar a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que está prevista para acabar neste fim de semana. Autoridades israelenses avaliam a possibilidade de prorrogar a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que está prevista para acabar neste fim de semana. A prorrogação levaria à libertação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos. O grupo terrorista Hamas ainda precisa entregar 4 corpos nesta primeira fase do acordo e Israel tem que soltar mais de 600 prisioneiros palestinos. No último sábado, os israelenses suspenderam a libertação. O governo alega que os terroristas violam repetidamente o acordo ao submeter os reféns a cerimônias de humilhação. 63 reféns seguem em poder dos terroristas. Autoridades acreditam que apenas 24 sequestrados, todos homens, estejam vivos. Hoje foi enterrado o corpo do refém Oded Lipschitz, de 83 anos. O Hamas entregou o corpo a Israel na semana passada. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar.
A seguir, encontro estratégico com dicas para empresários e empreendedores brasileiros vai acontecer em Orlando. E você vai ver também quanto precisa ganhar por ano para conseguir realizar o sonho da casa própria nos Estados Unidos. E atenção, empresários e empreendedores brasileiros, vai acontecer em Orlando um encontro gratuito para quem quer aprender as estratégias para abrir um negócio e também crescer aqui no território norte-americano. Os detalhes com a Carla Marinho. A Flórida se tornou um dos principais destinos para investimentos internacionais, imobiliários e empresariais nos Estados Unidos. Não é à toa que o Brasil é o segundo país que mais registrou cidadãos abrindo empresas novas aqui no estado em 2024. Mas se engana quem pensa que esse processo é simples e fácil. Existem burocracias e detalhes que precisam ser compreendidos perfeitamente para não cometer erros. E quando isso é em inglês, a dificuldade é ainda maior. Por isso, toda ajuda nesse quesito é essencial, tanto para iniciantes quanto para aqueles que buscam se consolidar e crescer. E dessa forma abrir espaço para mais projetos brasileiros aqui no estado. E para ajudar a vencer esses desafios, um encontro gratuito de empresários e investidores de sucesso com empreendedores que desejam aprender as estratégias e crescer vai acontecer no dia 1º de março em Orlando. Nós estamos iniciando aqui nos Estados Unidos, mas é um movimento que vai ser global para todos os imigrantes que saíram do Brasil em busca de uma vida melhor, em busca de segurança, em busca de proporcionar algo melhor para a sua família. O encontro chama Jornada do Empreendedor Imparável e tem vagas limitadas. Então, se você está interessado, corre para garantir o seu lugar, lembrando que o encontro é gratuito. Eu tenho poucas vagas ainda e eu quero brasileiros, empresários com propósito, que queiram agregar para esse projeto para que possa gerar valor e abençoar a nossa comunidade brasileira. Quem sonha em comprar a casa própria, atenção! O Censo fez um levantamento para descobrir quanto o comprador precisa ganhar por ano para conseguir realizar esse sonho. Sabe quanto é? Mais de $100 mil por ano. A renda média de mais da metade da população do país é de $80 mil por ano. Para quem aluga, essa renda gira em torno de $60 mil. Mas tem uma minoria que está ganhando $100 mil ou mais por ano. E é exatamente esse grupo que ainda está conseguindo comprar casas. O levantamento apontou que todas as moradias novas vendidas no país foram para compradores desse grupo, formado por pessoas acima dos 40 anos. Isso reflete um mercado imobiliário seleto para um grupo único que ganha bem e a exclusão de quem recebe salário anual abaixo dessa média. Os motivos para essa situação atual são crise financeira, inflação elevada e preços dos imóveis nas alturas, além de hipotecas caras com juros de 8% ao ano, o que impede a compra do imóvel por boa parte da população. Hoje, para ter uma casa nova, além de um bom crédito e um valor de entrada, você precisa estar entre aqueles que possuem renda anual alta. Os especialistas dizem que essa realidade está remodelando o perfil das cidades, substituindo proprietários por locadores, e afirma que isso pode ser um cenário complicado para o futuro do mercado imobiliário. Agora a gente fala de dinheiro, crise financeira, inflação persistente e preços disparados. Você já parou para pensar qual é a melhor opção de fazer seus gastos agora? Cartão de débito ou cartão de crédito? A gente preparou uma reportagem especial sobre isso daí. Dá só uma olhada. Um método de pagamento escolhido pode fazer uma grande e importante diferença nas suas finanças. Se você tem muitas dívidas, a dica é usar o cartão de débito para pagar apenas aquilo que você tem dinheiro. Se usar o cartão de crédito, vai estar acumulando mais contas para o final do mês. E com os juros altos, isso vai custar o dobro no seu bolso. A especialista Katie Kelton diz que o débito é como pensar em um envelope com dinheiro. Você só pode gastar o que está lá e nada mais, sem juros nem dívidas. Os cartões de crédito, por outro lado, são mais flexíveis e, por isso, enganam mais fácil a população. Eles emprestam dinheiro às pessoas, mas a juros altíssimos de 8% ao ano. Eles só servem para construir crédito desde que sejam usados de forma consciente. Caso contrário, vão derrubar sua imagem financeira.
Os especialistas orientam a população a conhecer seus hábitos de consumo e uso de cartões, aprender a controlar gastos desnecessários e reeducar suas finanças. E só usar o cartão de crédito se realmente for necessário, até que você quite toda a sua dívida. Pode parecer difícil no início, mas depois que você aprender a usar os cartões, vai valer a pena. Depois do intervalo, vítimas dos incêndios florestais que destruíram centenas de casas em Los Angeles agora enfrentam golpes de moradia. E mais, você vai ver um flagrante surpreendente entre uma mergulhadora brasileira e um tubarão no mar das Bahamas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Depois dos trágicos incêndios florestais que atingiram Los Angeles, na Califórnia, e deixaram milhares de pessoas desabrigadas, a população agora enfrenta outro problema: golpes. As autoridades estão alertando para os moradores tomarem cuidado com falsas propostas de aluguel de criminosos que querem se aproveitar da situação. Quem explica essa história pra gente é a Eloá Urazen. Os incêndios que queimaram mais de 16 mil estruturas em Los Angeles foram para muita gente só a primeira tragédia. É que diversas vítimas desses fogos estão sendo agora alvo de golpes de aluguel. Na ânsia de buscar um novo lar para morar, muitas pessoas estão recorrendo a plataformas online de aluguel, sem imaginar que os anúncios ali, mesmo parecendo legítimos, são falsos. Os criminosos listam no site propriedades que não estão disponíveis, colocando descrição detalhada, fotos e todas as informações que dão ao anúncio um ar de autenticidade. A ideia dos criminosos é roubar o valor referente ao primeiro mês de aluguel e o depósito de segurança, que equivale, na maioria dos casos, a mais um mês de aluguel. O golpe foi revelado depois que o morador de uma casa ficou suspeito com a quantidade de pessoas que bateram à sua porta perguntando quando o imóvel estaria disponível. Buscando pelo próprio endereço na internet, ele viu que a casa onde mora há anos estava listada em diferentes plataformas. O morador entrou em contato com a imobiliária, que não sabia do que se tratava. Alguns anúncios falsos foram removidos, mas outros continuam no ar. Especialistas pedem para que todos os interessados redobrem a atenção e sejam cautelosos ao engajar em uma negociação de aluguel. Os scams em locação de imóveis aqui na Califórnia estão crescendo cada vez mais. Infelizmente, com os incêndios que ocorreram nas regiões de Palisades e Altadena, muitas pessoas perderam suas casas e precisaram recorrer a locações de emergência. Muitos desses locatários, sem experiência no mercado local e sem ajuda de um profissional, acabaram caindo em golpes. Vale lembrar que não são só eles. 5 dos meus clientes que não moravam na Califórnia e acabavam vendo anúncios online como se fosse um Airbnb, acreditaram na conversa deles e não verificaram a informação. Pessoas que procuram um imóvel sem ajuda de um corretor licenciado podem sim acabar caindo num golpe, alugando imóveis inexistentes ou com problemas gravíssimos, fora o absurdo do valor que eles pedem por uma aplicação. Portanto, se você está buscando um imóvel para alugar, conte com a ajuda de um corretor experiente que te traga segurança, que tenha certeza que o imóvel existe e que ele está disponível e que os contratos sejam legítimos e que você está lidando com um profissional qualificado. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver o clima amanhã em boa parte do país. Olha, Boston tem sol brilhando o dia inteiro, mínima de 37, máxima de 50. Tempo encoberto em Washington, Nova York, Norfolk e Charlotte também. Já Atlanta, o sol vai brilhar, máxima de 71. Na Flórida, a gente tem sol brilhando em toda a região, máxima de 80 nessa área em Tampa. New Orleans não tem previsão de nuvens, vai dar máxima de 75 nessa área. Houston, só nuvens, mínima de 56. San Antônio, mesmo cenário, não tem sol brilhando nessa área o dia inteiro, mínima de 54, máxima de 77. El Paso, tempo encoberto, máxima de 78. Albuquerque, sol entre nuvens, com mínima de 33, máxima de 64. Phoenix, sol brilhando, máxima de 89. Esse sol forte vai ficar em toda essa região, Los Angeles, Las Vegas, máxima em Las Vegas de 74. Só em São Francisco a gente tem aquele climinha ameno, sol entre nuvens com mínima de 49,
máxima de 67. Agora, uma história impressionante. Olha só o que aconteceu no fundo do mar, nas Bahamas. Um tubarão-tigre surpreendeu uma mergulhadora brasileira e devorou a câmera dela. Quer saber o que aconteceu depois disso daí? Então, olha só a imagem que viralizou milhões de vezes na internet. O vídeo impressionante foi registrado pela câmera de uma mergulhadora brasileira no Mar das Bahamas. As imagens mostram um tubarão-tigre curioso engolindo a câmera da profissional enquanto ela colocava o equipamento no fundo do mar. Durante segundos, a câmera mostra o interior da boca do animal e os mergulhadores observando a cena inusitada. Pouco depois, o animal cospe a câmera. A brasileira foi buscar o aparelho, mas o tubarão teimoso surgiu novamente, pensando que era comida. A cena foi gravada por Andréa Ramos Nascimento, que tem uma escola de mergulho. Ela postou o vídeo nas redes sociais e a cena impressionante viralizou milhões de vezes na internet. Andréa explicou que em nenhum momento os animais atacaram os humanos. Eles estão acostumados a receber comida e aquele tubarão especificamente pensou que a câmera era um petisco grande. E o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite.